Dizem que a Fahrenheit ou Feterini vence todos os personagens de animes, quadrinhos e todos os universos em si, até a ficção. Se vence ou não, isso nós vamos discutir nesse vídeo, mas a realidade é que a Feterini é uma das personagens mais poderosas dos animes e também da ficção, alterando também a realidade a níveis inimagináveis. Ela só perde pro Batman que ri, tá? Mas enfim. Vem comigo então que eu vou te mostrar os 10 personagens que a Feterini venceria e os que ela não venceria. E se você concorda, já deixa o like, e se você também discorda, deixa o dislike, porque eu quero saber a sua opinião de vocês, o que vocês acham dessa lista aqui. Vence Superman, Armadura Cósmica. Superman é considerado um dos heróis mais poderosos da DC, e com certeza o Superman daria um trabalho para qualquer personagem, né? Mas Superman Armadura Cósmica, ele é um dos áudios mais poderosos do Superman, servindo então como um protetor do multiverso, né? Aparecendo então só nas horas precisas. Isso é meio que incoerente, né? Porque desde quando o Superman surgiu, apareceu, né, em 2008, 2009, o Armadura Cósmica. De lá pra cá até hoje em dia, a DC passou por diversas crises e eventos também, piores que a crise final, e ele nem sequer apareceu. Enfim, essa batalha seria interessante, né? A Feterini possui habilidades metaficcionais que lhe permitem manipular a narrativa e a própria estrutura da história. A Feterini tem um controle absoluto sobre a realidade dentro do contexto da sua própria obra em si. A Armadura Cósmica lhe dá poderes extraordinários, incluindo então a adaptação do roteiro, mas a Feterini pode operar fora dessas restrições. Ela pode então mudar as leis da realidade de tal forma que a própria existência do Superman com a armadura cósmica se torne irrelevante ou inexistente. Outro argumento também plausível para essa batalha é que a Feterini tem a capacidade de anular e também desativar os poderes dos outros personagens. A armadura cósmica ele é projetado para se adaptar a qualquer ameaça, até mesmo mudar o roteiro, né? Mas a Feterini pode intervir um nível de onde ela pode simplesmente, né, de desativar essa capacidade. Ela poderia então criar uma situação onde então, a adaptação do roteiro do Superman seja então impossível, essencialmente desligando, né, as suas habilidades. A armadura cósmica do Superman em si é uma força multiversal, mas a Feterini ela pode exercer a sua autoridade sobre a narrativa para poder isolar ou restringir o Superman a um contexto onde as suas habilidades sejam então nulas. Com a habilidade de então manipular o tempo e o espaço, ela poderia então fazer isso para poder criar um paradoxo ou realidade alternativas onde o Superman nunca obteve a armadura cósmica, ou então as suas habilidades são então drasticamente reduzidas. Isso daria então a Feterini uma vantagem bem decisiva. A Feterini ela possui também uma imunidade inerente a muitas formas de manipulação da realidade. Mesmo que a armadura cósmica possa então mudar o roteiro para poder se adaptar, a Feterini ela pode operar fora dessas mudanças, mantendo então seu controle e também poder intactos, independentemente das tentativas de Superman sequer tentar adaptar. Perde Rei Escarlate. Até um tempo que eu não falo sobre SCP aqui no canal, né? Bom, o motivo para isso é que o universo da SCP ficou bem chato. São tantos personagens poderosos e que ganham cada vez mais poder que isso fica chato, né? Background, a história do personagem em si ficou tudo de lado, né? Para ser bem sincero, 90% do universo da SCP ele é lotado de personagens upados com poderes mega poderosos e sem ter sentido algum, mas sem nenhum contexto ou então história. Tirando então esse momento de desabafo meu aqui, eu gosto então do Rei Escarlate, pois ele é um dos poucos personagens que tem ou teve, né, uma história interessante. Eu até fiz uma batalha aqui no canal do Rei Escarlate com a Feterini. Recomendo vocês assistirem esse vídeo porque lá eu abordo mais argumentos do porquê o Rei Escarlate vence a Feterini. O Rei Escarlate ele é conhecido então por ter um poder ali de corroer e também destruir realidades inteiras. Ele pode então corromper as barreiras entre diferentes dimensões de realidade, causando então um colapso multiversal. A Feterini, ela embora seja poderosa, né, ela opera dentro de uma estrutura narrativa específica. E a capacidade então do Rei Escarlate de destruir essas estruturas e corroer a própria essência da realidade pode então anular essas habilidades. O Rei Escarlate ele possui então uma resistência inerente à manipulação narrativas. A sua natureza também caótica e também destrutiva torna então difícil para qualquer ser manipulador narrativo, incluindo então a Feterini, de tentar controlar ou reescrever a sua existência. Ele opera fora das regras e convenções que a Feterini poderia manipular, tornando as suas tentativas de controle ineficazes. Já tem um vídeo específico desses dois aqui no canal, mas o Rei Escarlate ele venceria a Feterini nessa briga. Vence Void e Chic. Eu pretendo então trazer essa batalha para vocês entre a Feterini contra a Void e Chic nas próximas semanas. Se você está vendo esse vídeo depois, né, confere aqui no canal, já que esse vídeo pode ter saído então, né. Bom, mas para poder resumir essa batalha, eu diria que é bem complicado. Por quê?
O que eu já vi de pessoas, gente, né, upando a Void Chic, usando então a teologia apofática, é uma coisa de louco, absurdo. Resumindo, o que é a teologia apofática? Ela é conhecida como uma teologia negativa. É uma abordagem na própria teologia que enfatiza a impossibilidade de descrever Deus usando então palavras ou conceitos humanos. Em vez de tentar definir o que Deus é, a teologia apofática se concentra em dizer o que Deus não é. Esse método parte do próprio princípio de que a essência divina é tão transcendente e também incompreensível que qualquer descrição positiva inevitavelmente limita e também distorce a verdadeira natureza de Deus. Assim, os teólogos apofáticos usam então a negação para poder abordar a natureza divina, afirmando que Deus está além de todas as qualidades e também categorias que podemos conceber. Ou seja, usam então algo totalmente desconexo para poder upar uma personagem em si. É tipo você pegar o Saitama, por exemplo, e falar que a evolução exponencial dele sola ficção. É tipo isso. Se tirarmos essa teologia apofática, a Void Chic ainda assim vai continuar poderosa, mas não tanto quanto dizem. Uma das várias possibilidades da Faterine é ela poder reescrever a realidade à vontade, o que lhe permite criar condições onde essas habilidades, a Void Chic, né, não vai funcionar. Mesmo então que a Void Chic ela possa ver ou cortar o vazio, a essência das coisas, né? Enfim, a Faterine pode então modificar a realidade para esses conceitos que não existam ou não sejam acessíveis. Mesmo que também a Chic em si tenha a capacidade também de perceber e cortar qualquer coisa, incluindo então conceitos abstratos e a própria existência, a Faterine poderia usar a sua habilidade e manipulação narrativa para poder criar um cenário onde esses poderes são ineficazes ou simplesmente anulados. E como se é metaficcional, a Faterine possui uma imunidade inerente a muitas formas de manipulação da realidade. Mesmo que a Chic possa cortar a própria existência de algo, né, a Faterine pode operar fora dessas limitações, mantendo seu controle e também poder intactos. Ela pode restringir ou ignorar ataques da Chic, tornando então seus esforços inúteis. Perde The Glorion, Doctor Who. The Glorion é uma entidade que representa então um nível de poder e também compreensão que transcende as limitações de qualquer realidade conhecida. No universo Doctor Who, The Glorion é uma força cósmica de proporções inimagináveis, capaz de influenciar e dominar múltiplos universos. A natureza transcendental de The Glorion coloca ele em um nível onde ele pode operar fora das limitações impostas a Faterine. The Glorion ele tem um controle sobre múltiplos universos e linhas temporais, o que lhe dá então uma vantagem significativa sobre a Faterine, que opera predominantemente dentro do seu próprio universo narrativo. A capacidade de The Glorion de manipular realidades múltiplas e também influenciar eventos em diferentes dimensões lhe dá a sua superioridade estratégica e também táticas que a Faterine teria dificuldade em se igualar. The Glorion, sendo então uma entidade cósmica de nível superior, tem a capacidade de anular e também sobrejulgar os poderes de outros seres, independentemente de quão poderosos eles sejam. Ele poderia utilizar a sua superioridade cósmica para poder desativar as habilidades da Faterine, impedindo então a manipulação narrativa ou a realidade ao seu favor. Faterine, ela, apesar de ela ter um poder imenso, né, é uma personagem que opera dentro de um próprio universo narrativo específico. The Glorion, por outro lado, ele existe além da sua compreensão narrativa e das próprias estruturas de qualquer universo em particular. Por exemplo, há citações que o próprio universo Marvel está dentro do The Glorion. Faterine, ela é poderosa, mas para outras ficções ela não é nada. Vence Rajun. Essa é uma das muitas batalhas que eu já também fiz aqui no canal, já tem algum tempo, né? Eu expliquei também como a Faterine poderia vencer o Rajun. Recomendo vocês a verem esse vídeo aqui também, para poder ficar ligado como seria essa batalha. Mas para resumir essa batalha aqui, mesmo que o Rajun ele possua um poder avassalador e a capacidade de desafiar a lógica e a realidade, a Faterine ela pode modificar as regras da existência para tornar esses poderes inoperantes. Rajun também tem habilidade transcendente, como então o controle sobre a morte e a existência, né? É uma delas. A Faterine ela poderia usar a sua autoridade narrativa para poder criar um cenário onde esses poderes são ineficazes também, ou simplesmente anulados. Por exemplo, a lei do Rajun também poderia ser anulado. A Faterine Augusta Aurora, como uma sua manipulação metaficcional, controle absoluto sobre então a realidade, a habilidade de anular poderes poderia então superar o Rajun. Ao reescrever a narrativa e desativar os poderes do Rajun, ela poderia então anular todas as vantagens que o Rajun possui. Perde
The Weaver, World of Darkness. The Weaver é uma entidade que representa a tecelagem da realidade no universo de World of Darkness. A sua habilidade de manipular as linhas do destino e os padrões da existência tem uma vantagem bem significativa sobre a Faterine. Ele poderia reescrever a própria estrutura da realidade, tornando então os poderes da Faterine ineficazes ou então revertendo as suas manipulações para poder trabalhar contra ela. Assim como a Faterine tem o poder de manipular a narrativa, a estrutura também da história no seu próprio universo, The Weaver pode também ter habilidades semelhantes no contexto do próprio World of Darkness. Ele poderia reescrever a narrativa de batalha de uma maneira que beneficiaria as suas próprias intenções e também objetivos, subvertendo as ações e também estratégias da própria Faterine. Como uma entidade que representa a própria existência da realidade, The Weaver ele pode exercer a influência direta sobre os eventos que ocorrem. The Weaver ele é responsável por tecer os padrões da realidade, moldando então a estrutura do universo e também garantindo que os eventos sigam um curso pré-definido. Ele representa a ordem e a estabilidade no cosmos, garantindo que as leis naturais e os princípios fundamentais da existência sejam então preservados. Cosmologicamente, não só The Weaver, mas vários outros personagens de World of Darkness venceria a Faterine. Vence Below Hall. Pode até ser polêmico o que eu vou dizer aqui, tá, jovens? Mas para mim, a Faterine teria uma boa chance de vencer o Below Hall. Um abaixo de todos, né, o mais conhecido como o Toba, ele é uma entidade cósmica que representa o lado negro e também destrutivo do ser supremo, conhecido como um acima de tudo, governante do multiverso e também a personificação da criação e compaixão. Ele surge como uma resposta à mãe dos horrores e desafiou um acima de tudo, que criou também o Udro, levando então a manifestar-se com um abaixo de tudo e ao próprio contrapeso a vida crescente do multiverso. Ele reside num lugar inferior e se manifesta através da gama extrema, influenciando outras realidades do Bruce Banner, que se fundiu também com esse poder, né, tornando então-se um Hulk, e em seu futuro alternativo, um abaixo de tudo, tentou erradicar toda a vida no multiverso. Seu poder, dependente do ódio, seu objetivo é destruir tudo, sendo então a personificação do mal. A primeira coisa que temos que ter em mente é que o Below Hall ele é totalmente diferente do Toa, não só na cosmologia, mas também na característica e hierarquia de poder também. O Below Hall é por natureza uma entidade de poder imenso, sim, mas sua essência é simples, quase primitiva. Comparado então ao One Above All, ele desempenha um papel similar ao que o Hulk desempenha para o Bruce Banner. Embora ele possua uma certa capacidade de compreensão e também comunicação, conforme descrito pelo Brian Banner, ele carece de uma mente verdadeira, seguindo então guiado apenas por impulsos sombrios e destrutivos para poder interagir e planejar de forma significativa, e ele depende de um hospedeiro com inteligência para poder orientá-lo, como então uma contraparte sombria do um acima de tudo, do One Above All. A sua natureza é iminentemente destrutiva, limitando então a alterar ou destruir sem poder criar. Sendo então mais claro com vocês, se baseando então em algumas fraquezas ou limitações do Below Hall, sim, a Faterine poderia aproveitar isso para poder vencer. Perde Buda, The World of Darkness. Buda, The World of Darkness é frequentemente retratado como uma entidade que tem uma sabedoria e também iluminação suprema, transcendendo as limitações do ego e também compreendendo a natureza fundamental da existência. Essa sabedoria cósmica pode ser sua principal vantagem sobre a Faterine, já que ele poderia perceber os pontos fracos dela e também desenvolver estratégias eficazes para poder neutralizá-la. O Buda, com então sua compreensão profunda sobre as leis do universo, poderia ser capaz de neutralizar habilidades metafísicas da própria Faterine. Ele poderia manipular a própria estrutura da realidade de uma forma que anula ou contraria os poderes dela. Buda, ele pode representar o equilíbrio da harmonia cósmica também, enquanto a Faterine, Augusta Aurora, muitas vezes ela é associada ao caos e também à manipulação da realidade, ou então a escritura também, né? O Buda, ele poderia usar a sua harmonia para poder contrabalancear os poderes desestabilizadores da própria Faterine, restaurando então a ordem e também neutralizando as suas ameaças. Vale lembrar que o Buda também não está restrito pelas mesmas regras ou padrões da existência, nem mesmo então narrativamente, ou seja, se usarmos cosmologicamente e hierarquicamente, Buda está num nível muito superior à Faterine, mesmo ela estando no seu auge. Vence Máscara. Todos sabemos que a Toon Force é um dos poderes mais poderosos da ficção, né? A Toon Force é uma derivação da manipulação da realidade. Só que pros desejos, né,
em si. E com esse poder, indivíduos são capazes de quebrar a lei da física ao seu bel prazer. E o Máscara, ele é um dos muitos personagens que usam a Toon Force, né? Capaz de brincar com a realidade e a própria situação em que está sendo proposta para ele. Agora, como a Featherine poderia ou lidaria com esse poder? Bom, existem diversas maneiras para poder argumentar como ela venceria o Máscara e como ela anularia a Toon Force, né? Primeiro que a Featherine, ela é um ser metaficcional, como eu falei antes. Ela transcende as fronteiras das histórias e também da realidade. Ela tem a capacidade de manipular a própria narrativa em si, reescrevendo eventos e destinos ao seu favor. A Toon Force do Máscara permite com que ele possa alterar a realidade dentro de certos limites cômicos e também exagerados, mas a Featherine, ela opera em um nível ainda mais alto, controlando então a história onde então essas forças ela operam. Outro motivo importante é a Featherine, ela é frequentemente retratada como uma entidade quase onipotente e também onisciente. A sua consciência abrange todas as possibilidades e também versões de eventos, o que coloca em um patamar onde ela pode prever e neutralizar qualquer ação do Máscara. Ela poderia simplesmente reescrever a realidade para poder remover as capacidades do Máscara ou alterar o enredo de modo que as habilidades não tivessem efeito. Outro argumento também é que a Featherine tem a habilidade de anular e também desativar poderes de outros personagens. Mesmo que a Toon Force permita que o Máscara desafie a lei da física, por exemplo, e também da própria lógica, a Featherine poderia usar essa autoridade dela sobre a narrativa para poder criar condições onde as regras da Toon Force não se aplicam. Ela poderia isolar o Máscara em uma dimensão ou um enredo onde as habilidades cômicas dele fossem então ineficazes. Existem diversos motivos de que o Máscara não venceria a Featherine ou nenhum outro personagem de Toon Force. Perde The One Above All. Aqui entramos em uma pequena polêmica, porque eu vejo que muita gente compara a Featherine com entidades supremas de outros universos, né? Bom, eu mesmo já fiz isso daqui, né, comparando a Featherine com alguns outros personagens, só que o que a gente também tem que deixar a entender, né, não pode deixar escapar também, é que simplesmente como analisar esse tipo de personagem mega poderoso, né? Como chegar numa conclusão. A resposta para isso é simplesmente você analisar a cosmologia dos personagens que estão sendo retratados e o conceito dos personagens também. O que todo mundo já sabe, que pelo menos para quem já acompanha aqui o canal, é que a Marvel está numa constante expansão da sua cosmologia, estando no mínimo, no mínimo ali, os top 10 dos universos mais poderosos da ficção. O Toa, ele possui nível de poder que transcende todas as outras entidades e personagens do multiverso Marvel, incluindo então entidades cósmicas e seres que possuem habilidades metaficcionais. O Toa, ele possui uma onisciência completa, conhecendo então tudo o que acontece em todos os cantos do multiverso, incluindo então as dimensões e também realidade alternativa, enquanto a Featherine também tem um nível de elevado, né, de consciência dentro da sua própria obra. O Toa, ele abrange um espaço ainda maior, conhecendo então todos os detalhes da própria existência, incluindo as ações e tensões da própria Featherine. Se formos falarmos cosmologicamente, lembrando que o Toa, o verdadeiro Toa, são os escritores, bem no estilo true autor do SCP, né? Toa, ele tem a capacidade de criar, destruir e alterar a realidade à vontade. Ele pode simplesmente reescrever a existência da própria Featherine, apagando ela ou modificando ela de modo que as habilidades sejam então inúteis. Essa capacidade de controle absoluto sobre a própria realidade e narrativa supera as habilidades de manipulação da própria realidade da própria Featherine, né? Ou seja, a verdadeira forma do Toa, como característica e camadas também de poder, é bem maior que a Featherine. A Featherine, ela, apesar de ter um poder metaficcional muito grande, ainda assim está sujeita à lei do universo narrativo e o próprio Mineco em si, né? O Toa, sendo então uma representação do criador de tudo o multiverso Marvel, ele opera em um nível além de qualquer coisa narrativa. Ele não está limitado ou sujeito a nenhum tipo de estrutura narrativa que a Featherine poderia manipular. Para resumir, a Featherine ainda assim ela é limitada por ser uma personagem em si. Já o Toa não tem essa limitação, pois somos só nós mesmos o verdadeiro Toa. Concordo com tudo que eu disse aqui nesse vídeo? Comenta, interage nos comentários que eu quero ver o que vocês acham. E se vocês quiserem também ver alguma batalha da Featherine com algum outro personagem, ou algum outro personagem também, né? Garanta então a sua inscrição aqui no canal para não perder nada e conto com vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.